Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 6 de maio do ano de 2022, pelo calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 5 do mês de Iyar, do ano 5782. Estamos aí com 242 dias transcorridos pelo nosso calendário judaico. E hoje, até o pôr do sol, nós estamos aí no 20º dia da contagem do Homer. E daqui a pouco vamos falar a respeito da contagem do Homer, o significado do 20º dia. E como se trata de uma contagem para refinamento da nossa alma e também da nossa personalidade, né? Então hoje nós estamos no dia de Yesod de Tiferet, né? Então vamos ver o que significa isso daqui a pouco. Vamos dar continuidade na nossa paraxá semanal. Hoje temos a nossa sexta aliá e vamos aí na continuidade que nos fala sobre punições para as transgressões de proibições daquilo que a Torá traz para nós, né? Que são os chamados mandamentos proibitivos, não faça. Ou seja, só pelo nome não fazer, não faça isso, não faça aquilo. Esses mandamentos proibitivos, eles têm um peso muito negativo. E dentro desse aspecto, as pessoas precisam realmente levar muito a sério a questão dos mandamentos proibitivos, né? Pois os mandamentos proibitivos, eles pesam muito no tribunal celestial, e aí as consequências são drásticas, certo? Vamos ter aí a nossa palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, o justo da nossa geração, que vai focar sobre a questão de honrar os pais. E nós vamos aqui ficar mais focados dentro dessa questão, honrar os pais, ok? Então, vamos ver aí o que os sábios nos reservam sobre esse tema, né? Honrar os pais. Então, né, hoje é o sexto dia da semana e, portanto, é o sexto dia para o Shabat. Ao pôr do sol de hoje, nós vamos entrar no sagrado dia do Shabat. Então, é o sétimo dia, o sagrado dia do Shabat. E o acendimento das luzes para o Shabat, as duas chamas, para receber o Shabat, é exatamente às 17 horas e 17 minutos, né? Pelo fuso horário nosso aqui de São Paulo, em conexão com Brasília, horário oficial do Brasil. Há certas regiões, por exemplo, no nosso país, que tem uma diferença de 1 hora a menos, né, com o horário de Brasília. Então, portanto, o acendimento para estas regiões que têm 1 hora a menos, em vez de ser às 17 horas e 17 minutos, será às 18 horas e 17 minutos, ok? E nas demais regiões, entre elas a nossa região de São Paulo, então o acendimento das luzes para receber Shabat será às 17 horas e 17 minutos, ok? Baruch Hashem. Então, vamos em frente, porque temos aí realmente algo muito precioso para fazermos uma reflexão no dia de hoje. O nosso tema central para a nossa aliá de hoje é exatamente honrar os pais, ok? Antes, vamos mandar aí, então o nosso shalom do dia de hoje, né? Um Shabbat Shalom para as seguintes pessoas, juntamente com elas, os seus familiares, né? E também as comunidades regionais que aí estão, ok? Então hoje, né, pela supervisão do nosso Rav Yaakov Geranstad, né, com o seu secretário Enzo, né, então criaram um novo grupo, né, do Zap, o grupo Benei Noach Roraima, né, e ali no grupo de Roraima temos aí então o casal Adelson e a Daniela Petri, né, no grupo de Roraima, né, que tem ali outras pessoas. Vamos estar aí
nos próximas horas, vendo quem está fazendo parte do novo grupo de Roraima e mandando aí amanhã à tarde com a Torá, mandando um shalom especial para o novo grupo, né, que está somando com a comunidade Bnei Noach Brasil, né, e juntamente com as demais comunidades regionais do Brasil, na nossa missão suprema, que é realmente transformar este mundo para ser o lar, a moradia de Deus. E entre elas, né, uma das atribuições é exatamente cada comunidade regional, junto com seus componentes, trazendo aí mais luz, mais presença divina e fazendo a escuridão, né, brilhar, transformando a escuridão em luz. Então, desde já, a nova comunidade Bnei Noach Roraima, na pessoa do casal Adelce e Daniela Petra, aos demais componentes. Então vai aqui um Shabbat Shalom a todos vocês, a comunidade nova de Roraima, bem como aos demais componentes e os seus familiares. Um Shabbat Shalom a vocês aí, ok? O Natanael Félix de Itapecerica, Minas Gerais, o Pedro Zaghini, Campinas, São Paulo, a Ellen Jaime Wojnarski, né, da cidade de São João do Triunfo, Pernambuco, e também juntamente com ela, os demais aqui citados fazem parte do grupo, né, Sentido, Deus é um. Aproveitando aqui, né, também, quando nós mencionamos aqui pessoas e grupos, né, os nossos amados irmãos, os nossos amados integrantes de comunidades e grupos, né, os amados também vão ali no Facebook e fazem uma visita, se inscrevam nos canais, né, aqui que nós vamos mencionando constantemente, né. No caso agora nós estamos aqui com o grupo Sentido, Deus é um, com a administração do André Olicheski, lá de Ponta Grossa, Paraná, né? Então os grupos que nós vamos mencionando aqui, faça uma visita lá no Facebook e também, né, se inscrevam lá nos canais lá para cada vez mais podermos aí estarmos interagindo, né, com os grupos e com os nossos amados irmãos aí Bnei Noach, ok? Então, além da Ellen, também o Toninho Teles, da cidade de Bonito, lá na Bahia, a Cássia Kossoski, Ponta Grossa, Paraná, o Ademir dos Santos Pires, Jonas dos Santos Moura Cunha, da cidade de Jerônimo Monteiro, lá no estado do Espírito Santo, Keila Vargas, Renata Palotino, Ponta Grossa, Paraná, Arnaldo Silva e a Nazaré Souza, da cidade Bom Jardim, lá do Maranhão. Então, essas pessoas aqui, integrantes do grupo, né, Sentido Deus é um, pode ver aí como que são vários integrantes, né, no sentido de várias localidades, né? Então, interagindo, o Brasil se interagindo entre si e fazendo crescer o movimento Bnei Noach, ok? Nós temos aí, né, os seguintes integrantes, né, que sempre estão presentes lá no grupo nosso, Bnei Noach, Bauru e região, pelo YouTube, com o nosso link lá, sempre compartilhando, né, o vídeo daqui e sempre tendo o chat ao vivo, né? O vídeo é esse daqui, mas o chat é ao vivo lá, que nós vamos interagindo com os integrantes. Então ali temos o José Carlos Santos, São Paulo, capital, a Nayara Oliveira, do Rio de Janeiro, o Joel Silva, 63, Canoas, Rio Grande do Sul, a Vani Ivonete, Recife, Pernambuco, o Nelson Gonçalves, da cidade Barroso, Minas Gerais, a Ana Lúcia Campos, também lá do Rio de Janeiro, também faz parte lá do grupo BEIT Colégio, do Rio de Janeiro, a Eliane Ferreira, Nova Friburgo, né, lá da cidade serrana, Rio de Janeiro, o Cleodimar Rocha, o Cleo, né, lá de São Simão, Minas Gerais, né, que está ali também no YouTube, né. Temos aí também, tanto pelo canal que temos lá no Facebook, Bnei Noach Bauru e região, né. Então também temos lá um canal
no Facebook, né? Além desse daqui, que vai o nosso nome, temos lá o canal no Facebook, Beninoa, Bauru e região, né? Então façam também uma visita por lá, vão curtir a página lá, ok? O Israel Arcanjo, da cidade de Poções, Bahia, né? O Israel Arcanjo, ele é pioneiro lá no nosso canal Beninoa, Bauru e região no Facebook, né? Desde 2013, se não me falha a memória, ele é um dos primeiros integrantes lá do nosso grupo pelo Facebook, ok? Temos aí também, né, o Diego Monteiro, lá da cidade, aliás, ele está em Portugal, não sei qual é a cidade exata, né? Vamos tentar aí ver com ele lá o nome da cidade, mas o Diego Monteiro e família estão, né, residindo lá em Portugal, e também vai aí o nosso Shabbat Shalom para ele e toda a família. O grupo Monoteísmo Raiz, né, temos aí o Walter Sanches de Guarulhos, Grande São Paulo, Nair Gomide, Minas Gerais, a Miranalva Nalva de Casinhas, Pernambuco, né? Aqui é o grupo Monoteísmo Raiz. Pelo grupo Histórias Judaicas, temos aí a Leia Karina, Fortaleza, Ceará, Jordan Wendel, Manaus, Amazonas, o Paulo Alberto, tem um nome aqui que parece meio suíço, algo parecido assim, viu, Paulo Alberto? Não vou conseguir falar, mas é o Paulo Alberto Tanque, São Paulo, capital. O casal Raíra e Anderson, da cidade de Barra Mansa, Rio de Janeiro, e o Antônio Joel Lima, né, do grupo Histórias Judaicas, ok? E também temos aí, né, o nosso Luiz Ribeiro, de Itaquera, Grande São Paulo, a Luciana Rodrigues, né, de Marília, nossa região aqui também, o casal, né, Elaine Minorello e o marido, o Claudemir Jesus da Silva, aqui de Bauru, a nossa região aqui, né? Então, Baruch Hashem. E à medida que as pessoas vão entrando, vamos aí falando um Shabbat Shalom. A nossa sexta aliá está no capítulo 20 do livro de Levítico, Vaikra, é a nossa sexta aliá, e a nossa sexta leitura está no capítulo 20, versos 8 até o verso 22. E aqui nós temos a continuidade sobre punições para a transgressão de proibições da Torá. Então, diz assim: guarde os meus mandamentos suprarracionais e os decretos e os cumpram, né? Só recordando, todo preceito suprarracional ou mandamento suprarracional é aquele que nem os próprios sábios eles conseguem explicar, ou não conseguem explicar nada, ou explica alguma coisa para nós termos uma pequena noção do que significa aquela mitzvah suprarracional. Então, a ótica dentro desse campo Deus disse, eu faço, ponto. Não compreendo agora. Um dia compreenderemos, principalmente nos dias de Mashiach, na redenção final, todos os mandamentos suprarracionais que nem os sábios entendiam, nos dias de Mashiach, todos compreenderão com facilidade. Pois Deus diz, eu sou Deus que os santifica. Qualquer pessoa que amaldiçoa seu pai ou sua mãe deve ser morta, mesmo se ela amaldiçoou seu pai e sua mãe após a morte deles. Será apedrejada até a morte. Seu sangue é a sua própria falta, né? Então nós vemos aqui, e vamos entrar mais em detalhes depois, mas aqui já temos essa palavra sobre a questão de pais, o pai e a mãe, né? Então todo judeu que amaldiçoa seu pai ou sua mãe em vida ou mesmo após a morte deles é condenado à morte por apedrejamento, ok? Até hoje, ninguém levou um filho, principalmente os pais, nem um pai nem uma mãe levou o seu filho diante do tribunal porque eles causaram algum dano, alguma maldição ou algo semelhante sobre os seus pais, ok?
mas o mandamento é este, certo? Assim como também nós precisamos ter uma visão, amados, de que os mandamentos divinos, eles são para nós termos uma noção, quando nós vemos aqui, especificamente, né, punições para as transgressões dos mandamentos, e nós vemos aqui, a punição é a pena capital, outros é chibata, etc e tal, ser exilado, patati patatá. Qual é a visão primordial que Deus tem para nos dar através dessas questões? O que Deus quer mostrar para nós é como que o pecado é triste para Deus. E ao mesmo tempo, o quanto que o pecado é pesado. À medida de pecados A, B ou C, o quanto que eles são pesados, terríveis. Que não tem outra punição a não ser, em certos casos, a morte, outros chibatada. É para nós termos uma visão o quanto que o pecado é desagradável, é ruim, é péssimo, é uma desgraça para o ser humano. É isso que nós precisamos entender, né? Às vezes tem pessoas que escutam, leem, né? Essa coisa, alguém amaldiçoou o pai e a mãe, então deve ser morta. Que Deus é esse, que não sei quem, não sei o que lá. Então, o rebelde, ele é assim. Ele vê defeito em Deus e nos seus mandamentos, mas ele nunca vê defeito em si mesmo. Ele é o santo e ele está acima de Deus. É o que muitas pessoas se sentem, em vez de analisar realmente do ponto de vista, que é o quê? O pai está dizendo para os seus filhos, olha só a tristeza que você me traz. Olha a grande decepção que você me dá. Que essas transgressões, a punição delas é a morte. E mesmo sendo uma punição de morte, você ainda está com vida. Porque o Pai das Misericórdias ainda dá tempo para que o ser humano possa tomar conhecimento da sua iniquidade, fazer techuvá, uma verdadeira techuvá e um retorno a Deus, para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Quando alguém, principalmente a criatura, o caco de barro, o pó, os grãos de areias, começam a criticar o Criador, é porque ele está, sem sombra de dúvidas, numa posição de rebeldia e querendo se colocar acima do próprio Deus. E aí, meu filho, ainda assim ele é o Pai das Misericórdias, dá tempo para a pessoa tomar consciência do seu pecado, etc. e tal, e fazer techuvá genuína. Ele não aproveita a oportunidade, esgota o prazo de Deus, então aí fica complicado. Depois as coisas ruins acontecem, aí a pessoa vai dizer, Deus esqueceu de mim. Não, não é que Deus esqueceu de você, é que você determinou para si mesmo. Você decidiu se afastar de Deus. Se você se afasta de Deus, você fica à mercê de quem? Do adversário. E o adversário, ele tem uma legião maligna para cuidar de você. Se você prefere isso, não reclame. Entendeu? Então é isso daí. Então, vamos em frente. Se um homem adulto comete adultério com uma mulher casada, ele cometeu adultério, é a esposa de seu próximo. E ambos, o adúltero e a adúltera, serão mortos por estrangulamento. Olha só. Se o homem teve relações com a mulher de seu pai, que ele descobriu a nudez de seu pai, portanto, ambos serão mortos por apedrejamento. Seu sangue são suas próprias faltas. Se um homem tem relações com a sua nora, ambos serão mortos. Se um homem tem relações com outro homem da mesma maneira como com uma mulher, ambos cometeram um ato abominável. Eles serão mortos. Se o homem se casa com uma mulher e sua mãe, né, quer dizer, ele casa com a sogra e a filha, né, dessa sogra, né, em adição,
este é um conselho da má inclinação. Ele e as duas mulheres serão queimados com fogo. Se um homem copula com um animal, ele deve ser morto e o animal também será morto. Se uma mulher se apresenta a um animal e lhe permite acasalar-se a ela, você matará a mulher e o animal também. Se um homem toma em casamento sua irmã, mesmo que meia-irmã, que é somente filha de seu pai ou da sua madrasta, né, como é conhecido, ele descobriu sua nudez e ela descobriu a nudez dele. Isto é uma ação vergonhosa e serão extirpados diante do seu povo. Se um homem tem relações com uma mulher que está menstruada, ele descobre a nudez dela, ele violou a fonte dela e ela revelou a fonte de seu sangue. Ambos serão extirpados do meio do povo. Não descobrirás a nudez da irmã de sua mãe ou da irmã de seu pai, tia. Viola o parentesco próximo, eles carregarão as consequências de seus pecados. Se um homem tem relações com a sua tia, é considerado descoberto a nudez de seu tio, e ambos, o homem e a mulher, carregarão as consequências de sua transgressão e morrerão sem filhos. Se um homem toma uma mulher de seu irmão, é um ato repulsivo. Ele é considerado como tendo descoberto a nudez de seu irmão, e ambos, o homem e a mulher, ficarão sem filhos. Guardem todos os meus mandamentos suprarracionais e leis racionais e as observem, de modo que a terra para a qual estou trazendo vocês para se assentarem não vomite vocês, ok? Aqui nós finalizamos a nossa sexta leitura. Alguns comentários aqui, antes de entrarmos propriamente dito, dentro da questão honrar pai e mãe, ok? Como os mandamentos decretos suprarracionais devem ser guardados, Rashi responde, uma pessoa não deve dizer, eu acho carne de porco repugnante, ou eu não quero usar uma mistura de lã e linho. Ela deve dizer, eu de fato quero, mas o que fazer se meu Pai nos céus impôs esses decretos sobre mim? Então, aqui dentro dessa resposta de Rashi é o seguinte, né? No exemplo específico, é proibido para o judeu 100%, para o Benei Noah, ele toma uma decisão voluntária de comer ou não comer, né? A partir do momento que ele toma uma decisão de não comer, obviamente ele está cada vez mais agindo de uma forma a fazer mais e mais a vontade de Deus e está se santificando cada vez mais, sem sombra de dúvidas, né? Quanto mais se aproxima do Pai, mais se aproxima da luz e automaticamente mais vai se purificando de todas as coisas, ok? Então, 100% para o judeu é proibido comer carne de porco. Então, Rashi diz, o judeu ele não deve dizer, eu acho carne de porco repugnante. Muitas vezes até nós, Benei Noah, muitos dizem, né? A carne de porco não presta, mete a boca na carne de porco. Mas Rashi diz que não é para fazer isso. O correto é realmente dizer, eu de fato quero comer, mas Deus impôs esse mandamento, esse decreto. Então, o que eu faço? Eu obedeço. Ponto. Acabou, não tem mais, porém, contudo, todavia, vou de avião, vou de jegue, vou de carroça, vou de Mercedes, etc. e tal. Não. Eu quero, mas Deus colocou esse decreto, esse mandamento. Então eu decido, eu faço a minha vontade ou a vontade de Deus? Eu quero fazer a vontade de Deus, então faça a vontade de Deus, ponto, acabou. Não tem mais conversa, né? Como os mandamentos racionais devem ser observados, aqui Rambam, Maimônides, ele diz o seguinte, o princípio de que uma pessoa deveria desejar transgredir os mandamentos e somente se contém porque meu Pai nos céus impôs esses decretos sobre mim, só se aplica aos mandamentos suprarracionais, aqueles que não têm explicação. Porém, uma pessoa não deve desejar realizar proibições racionais, como roubo, assassinato, etc. e tal.
Então, dentro desse aspecto suprarracionais e racionais, suprarracionais é de difícil entendimento e praticamente não há uma explicação completa sobre os mandamentos suprarracionais. Estão acima da compreensão da mente humana. Deus colocou, obedeça. Ponto. Então aqui, Rambam diz o seguinte, ó, sobre a questão dos mandamentos suprarracionais, então, como foi dito aqui pelo Urash, ó, eu quero comer a carne de porco, porém, Deus colocou esse mandamento, né? Então, o porquê que ele não quer que come carne de porco, eu não sei, mas, né? É porque tem os cascos fendidos, mas ele não rumina, né? Tudo bem, mas tem algo mais aí dentro dessa história que ainda não foi explicada, vai ser explicada nos dias de Mashiach. Então, Deus disse, pronto, final. Especificamente para o povo judeu 100%, né? Não acender fogo no dia de Shabat. Então, é um mandamento suprarracional. Por que não acender fogo no Shabat? Né? Então, há algumas explicações superficiais que os nossos mestres trazem, mas aquele tchan da explicação da raiz, da resposta, só nos dias de Mashiach saberemos. Então, é uma mitzvah suprarracional. Deus disse, eu quero acender fogo no Shabat, mas o soberano, ele colocou essa mitzvah suprarracional. Então, vou fazer a vontade dele, ponto, acabou. Contudo, Rambam Maimônides, ele fala que sobre a questão dos mandamentos racionais, por exemplo, que nem cita aqui o exemplo de roubo e assassinato, né? Por exemplo, né? São coisas que você entende, e tem inúmeras explicações, não roubar, não assassinar, etc. e tal. E faz parte não só dos 10 ditos, né? Os 10 mandamentos, como também faz parte das 7 leis universais para os não-judeus, para os Benei Noach, ok? Então, aqui, Maimônides, ele fala de uma forma bem simples e clara. Quanto à questão dos mandamentos suprarracionais, eu posso até desejar comer a carne de porco, acender o fogo no Shabat, mas é mandamento divino, eu vou obedecer, ponto. Quanto à questão dos mandamentos racionais, que tem inúmeras explicações, etc., e todo mundo entende o que é não roubar, o que é não assassinar, por exemplo. Então, Maimônides diz assim, é proibido pensar, até pensar nesses mandamentos proibitivos, esses mandamentos negativos. Então, para Rambam, é até proibido pensar. Só de pensar você pode estar cometendo um pecado. Então aqui ele já traz um diferencial muito grande com referência a isso daí. E aí, isso vai tudo dentro daquilo que nós acabamos de ler aqui, dos versos 8, melhor dizendo, até o verso 22 do capítulo 20. Os mandamentos proibitivos. Não faça tal coisa. Não descubra a nudez do seu parente de primeiro grau. Não se deite com o homem como se fosse mulher. Não se deite com um animal. E por aí afora vai. Certo? Então, até pensar nisto, segundo Rambam Maimônides, até de pensar nisso já é um perigo, porque você pode estar cometendo um pecado. Então, uma análise nesse sentido aí, ok? Então, Rashi, ele nos diz de forma simples sobre os mandamentos suprarracionais. É, de fato, um decreto do rei. E por ser um decreto do rei, não tem nenhuma razão de explicação. Obedeça, ponto. De uma forma bem simples e sucinta. E Rambam Maimônides, né? As mitzvot suprarracionais não têm uma razão revelada. Não obstante, é apropriado meditar sobre seu significado, tentar achar uma explicação para elas sempre que possível. Não havendo como explicar, alguns sábios dizem, não tem como explicar isso. Amém, ponto final, pronto, acabou. Vamos em frente sobre isso daí, ok? Vamos agora começar a adentrar sobre a questão de honrar pai e mãe,
E para adentrar dentro disto, vamos fazer um preâmbulo aqui, onde o ensinamento, né, da Hassidut, né, o pensamento racídico, né, dos ensinamentos mais profundos da Torá, nos fala sobre um Baal Teshuvah. Baal Teshuvah. Baal, a tradução é Senhor. Teshuvah é um retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento. Ou seja, Teshuvah, uma tradução simples, arrependimento, ok? Então, Baal Teshuvah significa o Senhor do arrependimento. Isso se refere a cada pessoa que faz Teshuvah, Baal Teshuvah, ok? Então, alguém que viveu previamente uma vida não observante não deve dizer, eu desejo transgredir tal mandamento. Mas o que posso fazer se meu Pai nos céus impôs esses decretos sobre mim? Pois como Baal Teshuvah já provou o pecado, há o perigo de ele regressar aos seus moldes anteriores, se ele ativamente desejar transgredir os mandamentos. Então, ou seja, até aqui o pensamento racídico está dizendo o seguinte, se você fez Teshuvah, você precisa ser senhor da sua Teshuvah, você precisa ser senhor do seu arrependimento. Isso significa, você precisa coordenar, mandar no seu arrependimento e não soltar as rédeas. E quando você faz parcialmente, então a pessoa, né, que faz parcialmente a sua Teshuvah, ele sempre está olhando para trás, ele sempre está falando dos seus pecados. Sabe aquele negócio, por exemplo, né? Tem gente que gosta de viver dizendo, eu fui isso, eu fiz aquilo. Não passa muito tempo, volta na tecla. Eu fui isso, eu fiz aquilo. E sempre está batendo na mesma tecla. Então a pergunta fica, houve Teshuvah? Você se tornou Baal Teshuvah, senhor do seu arrependimento? Não, eu fiz Teshuvah, eu me arrependi completamente dos meus erros e dos meus pecados do passado. Beleza. Então por que você fica sempre recordando deles? Por que você sempre fala deles? Sendo que agora não é para você ficar preso no passado. É para você seguir em frente. Então o que você tem que fazer daqui para frente? Falar da unidade e da unicidade de Deus. Falar do único Deus, do único Criador, do único Salvador, da sua palavra, as suas promessas para os dias de Mashiach, sobre Olam Rabá e etc, etc. Agora fica perdendo tempo de ficar dizendo, não, porque eu fui isso, porque eu fiz aquilo, porque eu era assim, porque eu era assado. Você não está assado hoje, mas você está quase assado de novo, porque você continua lá no passado. Então você está quase sendo assado de novo, cuidado. Ficar preso lá no passado é um perigo. Porém, isso se refere a um certo tipo de Baal Teshuvah que apenas endireitou alguns modos sem transformar de fato a natureza da sua personalidade. É isso que significa. Por isso que a pessoa fica presa lá no passado. Lá. Né? Vira e mexe, volta para o passado. Vira e mexe, escorrega para o passado. Mas se uma pessoa faz uma Teshuvah profunda, pela qual a própria natureza do seu caráter é transformada, então ela realmente pode dizer, eu desejo transgredir os mandamentos, mas o que posso fazer se meu Pai nos céus impôs esses decretos sobre mim? Então eu não vou fazer. Eu não faço. Então, por isso, a Teshuvah profunda, ela está conectada com esse nosso período de Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. A contagem do Homer é exatamente para refinar a nossa alma,
a nossa personalidade, o nosso caráter, para que fiquemos completamente livres e libertos do passado. E o passado, realmente, como ele não pode mais estar presente, o próprio nome o diz, passado, ele já está morto. Se a própria palavra divina diz que dos teus pecados não me lembrarei mais, diz o soberano, e por que eu vou ficar lembrando do meu passado, dos meus pecados, dos meus erros e patati e patatá? Entendeu? Então, por isso, hoje, até o pôr do sol, nós estamos no 20º dia de Sefirat HaOmer. Ou seja, hoje nós estamos com 2 semanas e 6 dias do Homer, até o pôr do sol. E hoje nós estamos em Yesod Shebetiferet, ou seja, vinculação na compaixão. Então, o refinamento de hoje, do nosso caráter, da nossa alma, diz: para a compaixão ser plenamente realizada, é preciso que haja vinculação, conexão. Isso requer a criação de um canal entre doador e receptor. Uma tal reciprocidade que se estenda além do momento da necessidade. Um vínculo que continue pela vida. Este é a gratificação maior que resulta da verdadeira compaixão. Você conquistou um amigo, você conquistou um irmão. Isto é vinculação na compaixão, ok? E as perguntinhas famosas: você cria um vínculo com aqueles que receberam sua expressão de compaixão ou permanece distante? Sua interação realiza algo mais além de ser um simples ato de simpatia? Analise. Vinculação na compaixão. O exercício do dia é: assegure-se de que algo eterno é construído como resultado de sua compaixão. Vinculação na compaixão, né? Então, crie um vínculo com seu irmão, crie um vínculo com seu amigo, crie um vínculo com aquele que principalmente está andando junto contigo na sua jornada monoteísta, ok? Baruch Hashem. Temos aqui, no começo da nossa aliá de hoje, no versículo 9, qualquer pessoa que amaldiçoa seu pai ou sua mãe deve ser morta. Dentro do Aseret Hadibrot, os 10 ditos, as 10 palavras, ou os 10 mandamentos assim conhecido, né? Nós temos o 5º mandamento, em que fala honrar pai e mãe. Nós temos 2 tábuas, em cada tábua há 5 mandamentos. 5 mandamentos em uma tábua e 5 mandamentos em outra tábua. Portanto, se são 10, 5 de um lado, 5 do outro. Correto? Dentro desse aspecto, o 5º mandamento é honrar pai e mãe. Então, portanto, ele está na primeira tábua. Os 5 primeiros mandamentos, o 5º é honrar pai e mãe. E os outros 5 mandamentos estão na segunda tábua, ok? Nós aprendemos que a primeira tábua corresponde ao relacionamento do ser humano para com o Criador, para com Deus. A segunda tábua se refere ao relacionamento da pessoa com o seu próximo. E o 5º mandamento está dizendo: honra teu pai e tua mãe. E está dentro da primeira tábua o relacionamento do ser humano com Deus. Simples, um resuminho simples aqui nesse princípio sobre o 5º mandamento, honrar pai e mãe. A palavra simples para começar é: se os filhos não honram o pai e a mãe, nunca vão honrar a Deus. Tem como honrar a Deus sem honrar pai e mãe?
Se o quinto mandamento está na primeira tábua e é um relacionamento direto entre o ser humano e Deus. Portanto, quem honra pai e mãe, ele está em conexão com Deus. Quem não honra pai e mãe, não está em conexão com Deus. E não estando em conexão com Deus, nem com o próximo ele tem conexão. Ponto. Simples, não é simples? É o ser humano que complica as coisas. Vamos em frente? Tem mais. Não é só isso não. Tem mais. Ainda diz o versículo que mesmo o filho que amaldiçoou seus pais após mortos, falecidos, a condenação continua em pé. Entendeu? Ou seja, pai e mãe, eles são eternos, como Deus é eterno. A conexão com os pais é conexão com Deus. Então, honrar teu pai e tua mãe, perguntaram num determinado dia para o Rabi Eliezer: até que ponto uma pessoa é obrigada a honrar seus pais? Então o Rabi Eliezer disse: poderíamos inferir a resposta do caso com referência a um não-judeu. Então o Rabi Eliezer, ele respondendo aos seus alunos, ele veio dizer o exemplo de um não-judeu. Ou seja, ele vai pegar um exemplo de um não-judeu para mostrar aos judeus sobre a questão até que ponto, segundo a própria pergunta dos alunos, até que ponto se deve honrar pai e mãe. Então, o Rabi Eliezer diz a seguinte questão, um caso real. Um não-judeu de nome Dama Ben Netina, que vivia em Ashkelon, certa vez os sábios foram até ele porque ouviram que tinha pedras preciosas para vender e eles precisavam de certa pedra para o efode peitoral do Kohen. Apesar de terem lhe oferecido um alto valor, ele preferiu renunciar o valor do dinheiro do que acordar o seu pai, que estava dormindo, e a chave do cofre estava no bolso dele. Então ele preferiu rejeitar o alto valor em dinheiro do que acordar o seu pai, que estava descansando, estava dormindo. Mesmo assim, né, os sábios, né, eles insistiram, aumentaram o preço, e ele continuou: não, passa em outra hora, agora não. Como recompensa, no ano seguinte, Deus fez com que nascesse uma vaca vermelha no rebanho daquele jovem e do seu pai, que foi qualificada como uma vaca vermelha para o templo sagrado. A vaca vermelha, só abrindo um parênteses, é uma mitzvah, um mandamento suprarracional, certo? A vaca vermelha, ela é completamente queimada, suas cinzas dissolvidas na água, é o que purifica as pessoas das suas iniquidades, seus pecados, etc. e tal. Né? No tempo oportuno vamos falar mais profundamente sobre isso. Quando os sábios vieram pagar-lhe o valor, que era altíssimo também, da vaca vermelha, então aquele jovem apenas disse: apesar de saber que pagariam qualquer preço que eu pedisse, aceitarei apenas a soma que perdi no ano passado, quando vocês vieram aqui para comprar as pedras preciosas e eu não acordei o meu pai. Então, por ter honrado o meu pai, simplesmente vou pegar o mesmo valor que vocês ofereceram o ano passado. Se esta foi a conduta de um não-judeu, disse o Rabi Eliezer, que não foi ordenado a observar essa mitzvah, quão mais é esperado de um judeu, a quem foi dada a mitzvah de honrar seus pais. Então, explicitamente para o judeu, foi ordenado essa mitzvah de honrar pai e mãe. E aqui, o Rabi Eliezer, ele traz o exemplo de um não-judeu, como que ele honrou seu pai. Se um não-judeu que não lhe foi ordenado,
Ele apenas decidiu de bom grado, voluntariamente, com amor aos céus, honrar o seu pai. Então o Rabi Eliezer diz, se um não-judeu honra o seu pai desta forma, quanto mais ainda o judeu deve honrar os seus pais. Ok? Então, os nossos sábios relatam ainda, né, acerca dessa questão do Dama Ben Netina, estava sentado com um traje bordado de ouro, né, ficou rico, né, então já foi fazer parte da alta sociedade da sua época, né. Então ele estava lá com seus trajes de luxo, né, com os fios de ouro, etc. e tal, né, entre os nobres de Roma. Imagine uma reuniãozinha entre os nobres de Roma, como que a festa era, entendeu? Quando sua mãe chegou e atirou-lhe insultos e humilhações, rasgou-lhe os trajes, bateu-lhe na cabeça e cuspiu nele. Ele, contudo, não a envergonharia. Ele permaneceu quieto. Ele não reagiu àquilo que a sua mãe estava fazendo. E como filho, se comportou como filho e honrou a sua mãe. Quando os reis das nações ouviram o primeiro mandamento de Deus, não ficaram impressionados. Eles argumentaram, que soberano deseja ser negado? Deus, como qualquer outro rei, ordena que ele seja reconhecido. Quando eles ouviram o segundo mandamento, há algum soberano que toleraria outra autoridade, né, para não fazer ídolos, etc. e tal. Deus, como todos os reis, que quer ser adorado sozinho. Portanto, o decreto de Deus está claro, é compreensível. Quando eles ouviram a respeito do terceiro mandamento, também não se comoveram. E eles comentaram, que rei gostaria que seus súditos jurassem em falso em seu nome? Também Deus não quer um negócio desse. Quando eles ouviram a respeito do Shabat, eles disseram, claro, todos os reis gostam de um dia especial para ser honrado. Então, normal que Deus dos judeus também tenha o seu dia para ser honrado. Porém, quando eles ouviram acerca da mitzvah, o quinto mandamento, honrar os pais, todos os reis levantaram-se de seu trono e louvaram a Deus, o Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, o Deus dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaac, Jacob, de Moshe, Davi e etc, e etc. E eles disseram, se alguém de nosso círculo for elevado a um status nobre, imediatamente nega seus pais. Deus age diferente. Ele ordenou que todos honrem seus pais. Então aqui os soberanos da terra, eles falaram, os reis romanos e aqueles que estavam sob seu domínio. Todos nós que somos elevados às altas cortes, a posições elevadas, uma das primeiras coisas é negarmos os nossos pais. E Deus não fez isso. Muito pelo contrário, ele ordenou que todos honrem seus pais. Os reis entenderam, então, retroativamente, que as mitzvot, os mandamentos de Deus, não foram dadas como imaginaram originalmente, a fim de honrar a Deus. Os mandamentos foram apresentados para o benefício dos seres humanos. Então, a princípio, a interpretação até o quinto mandamento, eles interpretaram de forma errônea, no sentido de Deus ser exclusivo e isolado. Não. O que os nossos sábios trazem é que, de fato, os mandamentos, os 10 mandamentos, que estão englobados com as 7 leis universais, ou as 7 leis de Noé, elas foram apresentadas aos seres humanos para o benefício dos próprios seres humanos. Por quê? Deus, ele não precisa de nenhum bem. Ele é tudo. Ele tem tudo. Ele não precisa de nada. Então, os seus mandamentos são benefícios para o próprio ser humano. Fez
tem a recompensa. É óbvio, Deus é assim. Então está escrito, honre teu pai e tua mãe. O respeito que deve ser prestado ao pai precede o devido à mãe. Ou seja, o respeito primeiro ao pai, depois à mãe. Por quê? Porque os nossos sábios dizem que o respeito pela mãe é natural. Todo filho respeita a mãe. Mas aqui, a princípio, Deus diz, respeito deve ser prestado primeiro ao pai. Porque o respeito à mãe é automático. Explicando este mandamento, os sábios ainda continuam dizendo, o mandamento ele exige temor da mãe em primeiro e depois do pai. Por quê? Porque em geral o filho ele respeita mais a mãe e tem mais medo do pai. Temor, né? Que quer dizer aqui, temor, mais medo do pai, certo? E aqui está dizendo para que os filhos tenham temor primeiro da mãe e depois do pai, porque naturalmente os filhos têm temor do pai, têm medo do pai, certo? E não tem medo da mãe, né? Tem respeito, mas não tem medo. Então, um exemplo simples. O filho, ele levanta a voz mais para o pai ou para a mãe? Para a mãe. E para o pai? Ele tem o medo de levantar a voz para o pai e levar um supapo bem dado, não é verdade? Então, essa questão que fala aqui, temor. Então, respeito primeiro para com o pai, depois com a mãe, porque o respeito é natural para com a mãe. E a falta de respeito para com o pai é uma ação, muitas vezes, né, entre aspas, né, é normal para os filhos. Então Deus está dizendo, respeite seu pai e respeite sua mãe. Aí depois para temer, ter medo. Então primeiro vem, segundo os nossos sábios, diz aos filhos, tema a sua mãe e depois tema o seu pai. Porque o medo do pai é natural e o medo da mãe não é natural. Por isso que os filhos gritam mais com as mães do que com os pais. E aqui o mandamento está dizendo exatamente isso. Ou seja, o que Deus está mostrando é que os filhos devem honrar, temer e respeitar o pai e a mãe e o pai, ao mesmo tempo, no mesmo nível. E de forma resumida, o versículo 9 do capítulo 20 diz assim, bem simples. Qualquer pessoa que amaldiçoa seu pai ou sua mãe deve ser morta. Ponto. Então esse amaldiçoar aqui engloba tudo isso, a falta de respeito, a falta de educação, o gritar, o xingar o pai ou a mãe e o pai, certo? E se agredir, piorou. Se agrediu o pai, piorou. E se matou pai ou mãe, aí então, meu filho, aí a vaca foi pro brejo de ponta cabeça sem como voltar. Aí a coisa complicou mesmo. Aí, tem como corrigir isso? Aí complica. Pode fazer techuvá, uma techuvá profunda, verdadeira? Pode fazer. Mas as consequências não tem como escapar delas. Então, por isso, honrar pai e mãe é exatamente para que haja o devido respeito, o devido temor, a devida honra ao pai e à mãe, à mãe e ao pai. Como o Rabi Eliezer deu exemplo de um não-judeu, como que ele honrou o pai dele e como que ele honrou a mãe dele. Então, que de fato, amados, nós possamos ter esse mandamento como algo, principalmente, né, para quem ainda tem os pais vivos, honre, respeite, tenha temor ao seu pai e à sua mãe ao seu pai, ao mesmo tempo, no mesmo nível. Se você quer andar com Deus, se você quer ter conexão com Deus.
Na palavra final, o nosso Rebbe Menachem Mendel diz: honrar os pais é, pelo menos até certo ponto, o exemplo clássico de um tipo de comportamento aparentemente lógico, que não precisaria que Deus desse esse mandamento. Porque, pela lógica, os filhos devem temer, honrar e respeitar o seu pai e a sua mãe. Mas o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz, justamente por ser uma questão lógica, entre aspas, normal, o perigo é cair na rotina. O perigo é cair naquela questão normal. É cair naquela questão da rotina do dia a dia. Aí as pessoas, elas começam a perder o medo, o respeito e a honra para com seu pai e a sua mãe. E aí começa realmente a faltar com a educação, com o respeito, com a honra, com o temor para com seus pais. E aí vem o quê? O falar alto contra o pai e a mãe, gritar com o pai, com a mãe, xingar o pai e a mãe, agredir o pai e a mãe, a princípio, de forma grosseira, tosca e psicologicamente falando. E dependendo ainda da continuidade, parte para a agressão física. E dependendo ainda da rebeldia, chega até mesmo ceifar a vida dos seus pais. Então, Deus, prevendo todas estas coisas, ele mandou o mandamento, ele trouxe o mandamento, para que as pessoas vejam que Deus está ordenando 100% ao povo judeu, e ele está trazendo o mandamento para que todo não-judeu venha meditar, refletir sobre este mandamento, essa palavra de honrar, temer e respeitar pai e mãe. Porque é o primeiro mandamento com promessa, para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra e bênçãos sobre bênçãos venha sobre ti, para os que obedecem à vontade divina. Seja uma ordenança para judeus ou não seja uma ordenança para os não-judeus, mas a obediência leva cada vez mais à presença divina. Então, quem realmente quer andar no verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, precisa, com muito amor, abraçar esse preceito, que também está dentro das 7 leis de Noé. Honrar, respeitar e temer o pai e a mãe. Por isso, não seja um rebelde e não seja um filho da escuridão. Honre, respeite, tenha temor para com seus pais. São bênçãos e sobre bênçãos que vêm sobre ti, porque está conectado diretamente com Deus. Quem honra pai e mãe, quem respeita pai e mãe, quem tem temor de pai e mãe, ou mãe e pai, seja como for, no mesmo nível, em igualdade, ele tem essa conexão com Deus. E certamente Deus ouve as tuas preces e traz sobre você realmente respostas às tuas preces. Se você quer se conectar com a infinitude de Deus, esta é uma das coisas essenciais. O 5º mandamento: honrar pai e mãe, respeitar pai e mãe, temer mãe e pai. Você escolhe vida ou morte. Deus colocou diante de ti. E ele, como Pai das misericórdias, diz: escolha, pois, a vida, para que viva bem tu
e a tua família. Não conte para ninguém não, hein? Muito pelo contrário, aos brados, aos gritos, espalhe para todos que o quinto mandamento é um mandamento maravilhoso e é o primeiro com promessa. Depois vem os outros 5 últimos com as suas promessas. Ok? A você, sua família e todas as comunidades, um maravilhoso Shabbat Shalom em praticar 100% com o quinto mandamento. Que faça deste Shabbat em família um momento precioso, maravilhoso, junto com a família, junto com seu pai e sua mãe, junto com Deus. Até amanhã. Shabbat Shalom.